Boa noite, igreja. Eu poderia chegar aqui e dizer, com aquela cara de coragem, dizer assim, eu não estou nem um pouco nervoso. Eu estaria mentindo. Quando eu recebi o convite, eu comentei com o pastor Carlos e disse assim, que privilégio, que alegria, poder ser lembrado para estar com os irmãos nesse dia especial. Estava chegando com a van, a irmã comentou com a minha esposa, disse assim, o pastor Márcio está diferente. O que está acontecendo? Ele está nervoso? Aí eles me perguntaram, pastor, o senhor está nervoso? Eu disse, sim, estou nervoso e é o frio também. Estou tremendo, é o frio também. Mas eu quero agradecer o pastor Carlos pelo convite e também agradecer pela vida e pessoa do pastor Ebenezer, né? Hoje eu tenho comigo aqui, fazer as apresentações agora, né? Eu sou o pastor Márcio de Campinas, sou casado, tenho 2 filhos, minha filha está aqui esta noite com o seu marido e minha esposa, eu peço que se coloquem de pé, minha filha, meu genro, minha esposa, a Vitória, o Eduardo e a Vera, minha esposa, pode sentar. E também minha mamãezinha está aqui também, irmã Cleusa, pode colocar-se de pé. Deus abençoe, pode sentar. E os irmãos da igreja lá, Satélite Íris 3, em Campinas, podem colocar-se de pé também. Esses são os irmãos que estão conosco, pode sentar, Deus abençoe, estão aqui. E trabalhamos com o pastor Steven, eu acho que alguns conhecem, alguns pastores, o pessoal mais antigo, americano. E ele pediu para que deixasse um abraço ao pastor, à igreja, né? Então, é muita alegria poder estar aqui. Eu citei minha mamãe, porque eu estava olhando os vídeos dos jovens e vendo as mocidades, dando testemunho e falando o impacto que as mocidades causaram em suas vidas. E fiquei pensando, né? A minha juventude não foi na igreja, mas não foi na igreja. Eu me converti aos 28 anos, casei aos 22 e me converti aos 28 anos. Então, a minha juventude não foi na igreja. Então, olhar aqueles testemunhos, eu pude sentir ali uma tristeza de não poder ter vivido esse momento, mas também compreendo que aquilo que eu vivi durante a minha juventude serve, através do meu testemunho após a minha conversão, poder contribuir para a juventude, e não é por acaso que Deus colocou essa oportunidade de estarmos com os irmãos aqui esta noite. Então, para a gente é uma grande alegria, um privilégio, e creio que nada acontece por acaso. Deus tinha um plano, né? E ele foi concluído, né, com o meu chamado, com a minha salvação. Então, eu creio que nós temos aí uma experiência para poder compartilhar e contribuir com o crescimento dessa juventude. Dia especial, aniversário, estava vendo 63 anos. Durante esse tempo eu tenho acompanhado um pouco no Instagram as atividades, tenho visto lá nas ruas, e a gente fica muito alegre quando o grupo aceita o desafio, vai para a rua, a gente pôde entender também e ver a alegria de ver os jovens participando ali, mostrando que não são obrigados, mas sim fazem isso com muita alegria e muita satisfação, e isso enche o nosso coração também de alegria, né? Então, agora que nós nos apresentamos, queremos compartilhar, né, uma palavra com a amada igreja. O pastor nos passou um tema, fidelidade a qualquer custo. Eu fiquei, a princípio, falei, que tema maravilhoso, que oportunidade, né, de poder trabalhar e elaborar essa mensagem e falar de fidelidade. Fidelidade que é algo que nos valores dos dias de hoje está difícil. Muitas críticas, pessoas com maus testemunhos, e assim, a gente fica, às vezes, até pensando, será que ainda existe a fidelidade
vendo tantas pessoas sendo enganadas, pessoas infiéis, mas sim, irmãos, existe a fidelidade. E nós queremos desafiar a igreja esta noite para falar sobre o assunto, para fortalecer aqueles que já estão sendo fiéis. E para aqueles que não estão ainda em cima do muro, não sabem se são fiéis ou não são, nós também queremos fazer com que você caia do muro, mas de uma maneira saudável e que possa ficar bem mais do lado correto, o lado da fidelidade ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, que é a carta em questão, que tem o tema em questão. Por gentileza, vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, faremos a leitura a partir do versículo 8, é o texto da carta à igreja de Esmirna, e nós queremos, juntamente com a igreja, poder fazer a leitura. Diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo 10, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o último versículo, versículo 11, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oremos. Bendito Deus e Pai soberano, no nome de Jesus, queremos louvar ao Senhor pelo teu amor e o teu cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Queremos louvar ao Senhor também pelos propósitos que o Senhor tem, por tudo aquilo que o Senhor nos usa, nos coloca diante da obra do Senhor, para que nós possamos ser participantes e contribuir com essa obra tão preciosa que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Pai, nós pedimos as tuas bênçãos essa noite, que nós possamos estar aqui juntos, meditando, refletindo, sendo desafiados acerca da tua palavra. Que nós possamos sair aqui esta noite conscientes de que fidelidade, sim, a qualquer custo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e merece toda a nossa fidelidade. Por isso nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Show. Podeis assentar, perdão. Uma pequena organização aqui. Fidelidade a qualquer custo. Fidelidade. Alguns exemplos ao qual nós queremos iniciar para falar a respeito sobre fidelidade. A igreja em Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse, da qual nós fizemos a leitura, e ficava na Ásia Menor, e essa comunidade era mencionada no livro. Esmirna era uma cidade importante e populosa do primeiro século, e era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, né? A capital do Império Romano. Na cidade havia ali também muitos judeus que provavelmente foram atraídos ali pelo forte comércio que havia na região. E a igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. A Bíblia não fala de uma maneira específica sobre o início, né, da igreja em Esmirna, mas é bem provável que que a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, né, durante a sua 3ª viagem missionária. Fato que é mencionado que
no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 10, aonde Paulo está ali mencionando que esteve pregando aos gregos e os judeus ali na região. E esse fato dessa igreja se deu nos anos entre 53 e 56 depois de Cristo. E a tradição, né, fatos estudiosos dizem que Policarpo, discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo em Esmirna. Chegou a ser bispo em Esmirna. Sem dúvida, há uma grande semelhança entre o fato narrado da história de Policarpo e as situações que eram vividas naquele contexto da igreja em Esmirna na época. Então, a situação enfrentada pela igreja, conforme é escrita no texto que nós lemos para os irmãos de Apocalipse aqui do capítulo 2. Policarpo, ele foi um cristão fiel, temente ao Senhor e um líder exemplar. Ele, por causa da sua fidelidade, ele acabou sendo queimado em uma fogueira. Policarpo, ele se negou a reconhecer César como uma divindade, se posicionando como um cristão. Ele foi amarrado a uma estaca para ser queimado vivo nas chamas. Mas as chamas, de uma maneira milagrosa, não o consumiu. E então, apunhalaram ele para matar. E aí, o sangue dele apagou as chamas também. E um fato interessante, numa declaração de Policarpo, onde foi colocado a ele, que se ele negasse Cristo como seu rei, seu senhor, que ele poderia sair ileso daquele momento. E ele disse assim: 86 anos eu vivi e servi, né, o meu rei, o Senhor Jesus, e ele nada me fez de mal. Por que eu negaria o meu rei e salvador? Fidelidade. Por que eu negaria? De forma alguma. Antipas, o contemporâneo de Policarpo, ele também é citado no livro de Apocalipse, no versículo 13 do capítulo 2, que nós lemos aqui. Ele também era um servo fiel, citado como um mártir no versículo 13. E ali disse que, como uma testemunha fiel e um mártir que recusou a negar a fé cristã, mesmo em dias em que o trono de Satanás estava ali. O trono de Satanás era um símbolo do poder de Satanás, exercido através de idolatria pagã, do culto ao imperador romano. Ali, da oposição à fé cristã naquela época era muito grande. A cidade de Pérgamo, um centro de culto e várias divindades gregas e romanas ali. Era um lugar onde a influência maligna e a perseguição era muito grande, principalmente aos cristãos. Então, o trono de Satanás era ali o local de acusação, aonde eles acusavam os cristãos e não os queriam que proferissem o evangelho, que pregassem o evangelho. Nesse tempo, devido a essa perseguição aqui, todos aqueles que se opunham a fazer o sacrifício aos deuses pagãos eram perseguidos, exilados, eram sacrificados. E Antipas, ele foi colocado dentro de um touro feito de cobre, para ser colocado à fogueira e ele ser cozido vivo. Antipas foram pegar o corpo mais à noite e ele estava intacto. Estava morto, mas estava intacto.
e o levaram e o sepultaram. Colocaram para sacrificar Antipas. Por quê? Ele manteve a sua fidelidade e ele não negou o seu Senhor. Um queimado vivo, outro dentro do touro. Circunstâncias essas em que nos deixam, com os olhos bem arregalados, mas mantiveram-se fiéis ao Senhor. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 39, nos conta a história de José. José, vendido como escravo pelos seus irmãos, foi comprado como escravo pelo capitão da guarda do faraó, Potifar, que o colocou sobre a responsabilidade de toda a sua casa. Seus bens, era ele que comandava tudo. A mulher de Potifar se interessou por José e queria seduzi-lo. Tanto é que o cercou para que pudesse, então, ter uma relação com ele. Aí José responde a ela e ele diz assim, no versículo 9: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Mulher, falando para a mulher de Potifar. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Pecaria eu contra Deus? Fidelidade. Ele manteve a sua fidelidade. E um último exemplo, Daniel, capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma história bem conhecida no meio da juventude, da igreja, dos irmãos. Foram jogados na fornalha pelo rei Nabucodonosor, por se recusarem a adorar a estátua de ouro. E milagrosamente, eles foram salvos. Fidelidade. Fornalha, queimado vivo, é touro. Fidelidade. Esse é o exemplo. É o que é um exemplo em comum. Fidelidade. O tema proposto para esta noite. Fidelidade a qualquer custo. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos com os irmãos essa noite, como nosso desafio. Fidelidade a qualquer custo. Primeiro, temos que estar disposto a entender. A carta foi escrita para a igreja em Esmina, portanto, era uma carta para a igreja, para os salvos, não era para os ímpios. A carta foi escrita para alguém que conhecia a linguagem, que sabia, entenderia qual era a mensagem que estava sendo transmitida através do Senhor Jesus. O texto diz que a mensagem, quem escreve é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Ele usa a sua onisciência, ele diz, eu conheço as suas obras, tribulação, pobreza, a blasfêmia que tem convivido. Ele diz, eu conheço. O Senhor conhece as nossas lutas, mesmo. O Senhor conhece, sabe das nossas lutas, da nossa vida. Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Você pode dizer, eu passo uma vida difícil, sofro uma pressão muito grande no meu trabalho, na minha família, no meu local de estudo, a pressão é grande. Está difícil ser cristão nesse ambiente.
O Senhor olha para você e ele diz assim: eu sei, eu conheço. Eu sei o que você está vivendo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu sei, eu conheço. O Senhor conhece tanto que Ele nos dá a saída, Ele nos dá o suporte, e tudo que Ele exige, o que Ele pede de nós é fidelidade. Fidelidade. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam quem era o Senhor deles. Sim, eles sabiam. Por isso que eles foram fiéis até o fim. E o Senhor os livrou da fornalha. Ciência. Eu sei, eu conheço. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o... Eu conheço as suas obras, tribulações, sua pobreza. O Senhor, Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Ele nos conhece nos mínimos detalhes. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nada foge ao controle do nosso Deus. A carta escrita à igreja era um alerta, era um aviso, era uma maneira que o Senhor tinha de poder falar com aquela igreja de tal maneira que, se em algum momento estivessem desanimadas, ou estivessem entristecidas, ou sentido desafiadas por grandes provações e tribulações, eu conheço, eu sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele diz: ser fiel. Ele não fala: espera um pouquinho, logo vai passar. Não, ele diz: ser fiel. Ser fiel. Você deve entender que um dia você estava cego pelo pecado, mas o Senhor abriu seus olhos. E agora você enxerga a verdade. Foi selado pelo Espírito Santo. Um dia você ouviu a palavra. Um dia você foi chamado para a salvação. Amém? Você foi chamado. A carta não foi escrita para qualquer um. E nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele tem propósito, Ele nos chamou para uma vida, para que nós pudéssemos estar vivendo uma vida agradável diante dEle. Diante dEle. Uma fidelidade a qualquer custo. Nós precisamos compreender e entender quem é esse ao qual nos diz, quem é o poder que Ele tem, que é o nosso Deus. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz que em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Um dia você ouviu o evangelho que os jovens estavam divulgando aqui, que passou no vídeo. Um dia vocês ouviram essa palavra, e um dia vocês entregaram a sua vida ao Senhor. É preciso entender que a fidelidade a qualquer custo, nós temos que entender que o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas dificuldades. E nada passa despercebido pela onisciência dEle, nada passa despercebido. E algo também que nós temos que entender é que Ele nos chamou para a salvação e Ele também nos deu um ministério. Nos deu os ministérios. Nós não fomos chamados, irmãos, pelo Senhor para ficar como espanadores de banco. Não somos. Não fomos chamados para isso. Deus nos chamou com um propósito. Talvez você esteja aqui esta noite ouvindo a palavra ou participando dessa programação, desse evento,
Porque Deus está te preparando para as coisas que ainda hão de acontecer lá na frente. Para que você possa ser uma bênção para outros lá na frente. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, ali que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E ali ele menciona também sobre o ministério da reconciliação. O ministério que um dia você foi chamado, foi reconciliado com Deus, agora você está sendo desafiado para compartilhar com outros, para que você também tenha a oportunidade de reconciliar as pessoas com Deus. É um ministério pelo qual Deus deu a todos nós, quando nos chamou para a salvação. Eu estou bem, eu já aceitei o Senhor, agora eu vou aqui sentar, vou esperar quando Ele voltar para me buscar. Estou tranquilo. Não. Deus não chamou você para ficar tranquilinho, sentadinho. Não, não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para um ministério. Para trabalhar, para reconciliar. No versículo 19, no 18, ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Outros ministérios também, de testemunhar. Os apóstolos receberam a missão em Atos, capítulo 1, versículo 8, de serem testemunhas. E ali não, de forma alguma. Nós também temos que testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos que testemunhar tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, os desafios que nós passamos, vencemos com o auxílio do Senhor. Nós temos que compartilhar essa bênção. Os irmãos estavam falando no vídeo: a mocidade foi uma bênção, um ministério para mim. Eu pude ter uma companhia, um conselheiro. E você tem que compartilhar, porque outros jovens que não ouviram a mensagem, que não se entregaram, eles estão perdidos e precisam ser salvos. E talvez você seja o veículo de informação para esses jovens terem a oportunidade de passar por esse momento que vocês testemunharam através do vídeo. Mas se nós nos calarmos, como eles vão ouvir? Se nós não assumirmos o nosso ministério, o nosso papel, quem irá fazer? É sempre o próximo, é sempre o outro. A responsabilidade é sempre do pastor. Marcos 16:15 são para todos nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus começa ali no partir do versículo 19, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide, fazei discípulos. Ensinar. Aprendeu? Não guarda para si. Compartilha. Compartilha. Para que outros tenham a oportunidade também de ouvir. Como eu queria, na minha juventude, poder ter tido essa oportunidade. Acampamento. Eu não participei de acampamento como participante dos jovens no grupo, não. Eu só participei como liderança. Eu não tive essa oportunidade. Mas ainda tem muitos jovens que estão querendo ouvir. E talvez seja você a pessoa para falar para eles. Precisamos entender. O Senhor Jesus, Ele tem plano para a sua igreja. E eu e você fazemos parte dele. Fazemos parte dele. Você faz parte desse plano e eu espero que você possa compreender e aceitar a sua missão, o seu ministério. Se Deus tem chamado, tem tocado o seu coração, eu quero mais, eu quero fazer mais. Você não se sente bem estar fazendo o que você está fazendo, quer fazer mais.
Comunique a sua liderança. Faça. Nada é impossível para Deus. Se é falta de preparo, temos o seminário, né, pastor? Em pleno funcionamento. Temos o seminário. Quer ser professor? Deus está tocando no seu coração. E você fica relutando, segurando no banco. Não, já tem um monte lá. Não, já tem um pastor. Já tem um irmão que já está à frente. Não. Precisamos multiplicar, amém, igreja? Fazer discípulos. Já pensou se tivesse parado nos apóstolos? O que seria de nós hoje? O que seria da igreja se tivesse parado nos apóstolos? A missão deles era testemunhar, mas aos quais eles testemunhavam eram para testemunhar para outros, e assim cada um testemunhava até que chegou os dias de hoje. E se Deus permitir, veremos aqui muitos desses irmãos aqui continuando testemunhando o amor de Deus, amém? Fidelidade a qualquer custo é estar pronto para dizer não para aqueles que querem nos corromper contra Deus. E sim, para a vontade de Deus. Fidelidade a qualquer custo é estar disposto a viver. A viver. Viver em temor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Se invocar por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andar em temor. Precisamos. Um jovem que pensa em fidelidade a qualquer custo tem que estar disposto a viver com temor ao Senhor. Tem que estar disposto a viver com esperança, porque Deus está no controle e trabalha por aquele que neles esperam. Deus trabalha por nós. Mas nós precisamos ter a esperança, e a nossa esperança não pode estar na nossa habilidade, não pode estar naqueles que estão ao nosso redor, no que eles podem oferecer. A nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Aonde está a sua esperança? Não, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou trabalhador. Nós precisamos entender que tudo isso vem do Senhor. Tudo isso vem do Senhor. Ser fiel até a morte. Somos desafiados a viver contra o sistema desse mundo. Provações, tribulações, o próprio Senhor Jesus citou isso. E nós temos que entender que esse mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 diz que sabemos que de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Ou seja, é um sistema que já está corrompido e a tendência e o que ele espera é nos convencer de que ele é o sistema que nós temos que aceitar. Policarpo, Antipas, vivia num ambiente de idolatria, de sacrifício, mas eles se colocou a sua fidelidade e disseram o quê? Não, permanecerei fiel ao meu Senhor, amém? Permanecerei fiel ao meu Senhor, diante de provações e diante de tentações. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. Não é a sua, não é do irmão, não é do colega, não são dos seus amigos da escola ou da faculdade, dos seus amigos do trabalho. Não é a vontade deles que você tem que fazer. Não é a pressão de se sentir fora do meio que deve ser que vai direcionar a sua vida. Não, a sua vida deve ser direcionada
pelo Senhor. Pelo Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, mais um texto. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Advertências. Advertências contra esse mundo que tão de perto nos rodeia e que nós precisamos lutar contra esse sistema. Nós veremos muitas coisas as quais nós não vamos concordar, nós não vamos conformar. Só que a nossa insatisfação, ela não muda o mundo. Tiago 1,20 diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Existe um Deus todo-poderoso que está pronto para fazer justiça. E o que nós precisamos é confiar nesse Deus todo-poderoso. No versículo 19 do capítulo 12 do livro de Romanos, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu conheço, eu sei das suas provações, tribulações, da sua pobreza, daqueles que se dizem judeus, mas não são, sinagoga de Satanás. O Senhor, quando orientou a Josué, no livro de Josué, no versículo 9, eu sempre comento sobre isso, ele diz assim: não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus... Eu faço referência por isso, por causa de não se pasmar, não se espantar. O próprio Deus falando, não se pasme, não te espante, ou seja, você verá coisas que você não vai concordar. Você verá coisas que você vai achar um absurdo. Mas a mudança não está no poder que você tem, mas no poder que Deus tem. Amém? Você pode irar. A Bíblia diz isso, mas não pecar. A atitude que você toma é o que pode acontecer, a questão do pecado. A nossa insatisfação não muda nada. E no versículo 5 de Josué capítulo 1, o Senhor fala: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor esteve sempre no controle, amém, igreja? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Então, não adianta as pessoas mais jovens dizerem assim: ah, pai, o senhor viveu, era outro tempo. Essa é uma fala que os pais, nossa, amam ouvir isso. Que você viveu é outro tempo, já faz muito tempo, as coisas hoje mudaram. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele diz no início da carta: eu sou o primeiro e o último. Fui morto, reviveu. O Senhor é o nosso exemplo. Viveu, passou por épocas. Não tem nada de quadrado nisso. Não tem nada de quadrado nisso. Precisamos tomar cuidado. Uma advertência: precisamos tomar cuidado com quem andamos. Cuidado com quem andamos. Isso pode nos desviar da vontade de Deus. No livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos, para não desviar o nosso foco, a nossa fidelidade, a fidelidade no Senhor. Namoro, trabalho, família. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, amém? Nossas ações refletem quem nós somos. Eles estão olhando por nós, jovens namorando e não honrando a Deus. Resultado: gravidez precoce. Temos recebido alguns relatos de algumas
alguns jovens, igrejas, nem digo jovem, adolescentes, 12 anos, 13 anos, namorando. É um filme que eu creio que o pastor também já viu. Sabemos qual vai ser o resultado. Não é uma idade própria para o namoro. E o pior é que não adianta o pastor falar, porque são os pais que são responsáveis por isso. No sistema, são levados a tomarem decisões favoráveis aos filhos para não entristecê-los, desanimá-los. Mas essa não é a vontade de Deus, e o que deve ser feito é a vontade de Deus. Tem que tomar cuidado. Vergonha para a família. Gravidez precoce. Ser fiel. Ser fiel. Não despreze a sua mocidade. 1 Timóteo 4,12. São advertências. Estou falando exclusivamente jovens, porque os textos falam sobre essa idade. Ele menciona, lembra-te também do teu Criador. Ele diz, nos tempos dos dias da sua mocidade. E ainda ele diz, antes que chegam os dias, os anos dos quais diga, não tenho nele prazer, arrependimento. Então, antes de tomar uma atitude, pense na sua fidelidade ao Senhor, amém? Pense na sua fidelidade ao Senhor. Viver com sabedoria, nós precisamos viver com sabedoria, porque Deus trabalha em nossas vidas, nos aperfeiçoa para a sua obra, Ele está nos aperfeiçoando. A fidelidade, ela será provada a todo momento, pois Ele não pretende recompensar aqueles que desprezam o seu poder, a sua honra e a sua glória. Deus não tem prazer em honrar essas pessoas, mas Ele tem prazer de salvar aqueles jovens da fornalha, porque foram fiéis, amém? Porque foram fiéis. Viver com sabedoria, Deus prova os seus. Temos que compreender que as provações e as tentações, elas farão parte da nossa vida, fazem parte do nosso ministério, da nossa vida, vão estar sempre conosco. Mas quando eu entender que eu tenho um Deus todo-poderoso, que tem todo cuidado, e Ele está comigo a todo momento, eu vou manter a minha firmeza, e eu vou ter a segurança de que Ele vai me livrar de todas elas, amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Ele sabe até onde você vai. Nós é que não sabemos até onde nós podemos ir. Tem muitas coisas que nós poderíamos fazer, mas muitas vezes nos tornamos covardes e não assumimos essa postura de querer buscar por se acovardar. A nossa capacitação, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. Por isso, acreditem, busquem, aperfeiçoem, porque o Senhor vai capacitar. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, se colocou à disposição. Quantos aqui estão dispostos a colocar-se à disposição do Senhor? Senhor, me usa. Senhor, eu não falo muito bem, mas eu quero pregar, eu quero ensinar. Ore a Deus. Peça a Deus. Deus vai se alegrar com certeza da sua vida e com certeza Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Você tem que ter esperança porque Deus sabe e está cuidando de cada um de nós.
O Senhor Jesus é alguém que tem autoridade para falar, pois Ele nos deu exemplo. Viveu através das gerações. Jesus foi tentado no deserto, colocado em circunstâncias e situações de algo que nós vivemos nos dias de hoje, sobre riqueza, sobre poder. Foi tentado e em todo momento Ele esteve ali respondendo conforme é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Honrará um só Senhor. A um só Senhor. Só a Ele adorará. Ele diz, eu conheço as tuas obras, conheço suas tribulações, é pobre, mas tu é rico. Deus está no controle. Deus está no controle. As aflições desse mundo não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Deus, Ele está conosco a cada momento. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele vai nos provar, Ele vai nos testar. E se nós formos fiéis, Ele vai nos abençoar. O texto de Atos capítulo 20 e 24, o apóstolo Paulo declara, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas em nada a minha vida tenho por preciosa, é alguém que reconhece de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E para a gente concluir, fidelidade a qualquer custo também é estar disposto a receber a recompensa, amém? Deus recompensa os seus, irmãos. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. No versículo 10, ser fiel até a morte, receberá a coroa da vida. No versículo 11, completando ainda, ele diz que não passará pelo dano da segunda morte, que é reservada a todos aqueles que recusaram a salvação através do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, você passará pelo dano da segunda morte. Esforce agora e receberá a sua recompensa depois. Amém? Ser fiel. Para a gente concluir, lembra das palavras de Cristo na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 21. É o nosso último texto para a gente encerrar. Ele diz assim, e o seu Senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Igreja, jovens, Deus tem plano para cada um de nós. Amém? Deus tem plano para cada um de nós. Seja fiel, seja obediente, seja cristão. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pastora Benese. Querido Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Nesse tempo de desafio, de aniversário, alegria, nós queremos colocar o desafio no coração de cada um, que a fidelidade a qualquer custo tem as suas recompensas. Que nós possamos entender, que nós possamos viver e que nós possamos também receber as bênçãos do Senhor através da nossa fidelidade. Muito obrigado, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.